pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrando com Imóveis. A gente chegou ao nosso 13º episódio aqui da primeira temporada do canal. E hoje o formato vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Então, ao invés da gente receber um convidado e discutir sobre algum tema específico, o nosso host, Ronald Balena, vai ser promovido a nosso convidado no dia de hoje, porque a gente veio aqui para falar sobre matemática de investimento imobiliário. Ou seja, a gente vai compartilhar a tela e abrir os nossos arquivos que a gente usa aqui dentro da MySide, para te falar como você pode calcular o teu rendimento em diferentes situações. Então, valorização de um imóvel na planta, rendimento com aluguel. Também a gente vai comparar um pouquinho a valorização de um imóvel na planta com a valorização de um imóvel a preço de custo e te dar aí os insights para comparar esses dois rendimentos. Mas eu vou chamar aqui o nosso convidado /host para falar mais um pouquinho de como vai funcionar essa logística de hoje. Então chega para cá, Ronald. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, nosso 13º episódio, né? Como a Bárbara já mencionou. E a ideia hoje a gente... O episódio vai ter um formato mais de aula, né? A gente vai estar explicando os conceitos, mostrando como calcular. Então, inclusive, para quem está escutando o nosso episódio aqui no Spotify, quer dizer, como podcast, esse é um bom episódio para ver no YouTube, né? Porque o vídeo vai ser um suporte importante aí, nós vamos estar mostrando planilhas, falando de números, né? E o objetivo hoje principal é porque se fala muito sobre rendimento e muitas vezes as pessoas fazem contas muito simplificadas em relação a rendimento, em relação à lucratividade. Então a pessoa fala, eu comprei imóvel por 300 mil e vendi por 500, né? Então ganhei 70%. Na verdade, isso... geralmente essas simplificações trazem ou escondem muita coisa importante em relação à valorização dos imóveis, porque depende muito de como você pagou, em que fase, qual foi a valorização no tempo. Então, a gente vai trazer para um conceito bem técnico, né, de taxa de retorno, e vamos trazer todos os detalhes. Outra coisa também que é um erro muito comum é esquecer alguns tipos de custo e tudo mais. Então, tudo isso a gente vai mostrar para vocês hoje e trazer detalhes de como fazer de fato um cálculo preciso de retorno sobre investimento em imóveis. É isso aí. E antes da gente partir para os nossos exemplos, eu quero dar 2 recados aqui, recados que quem é fiel aí ao canal já está acostumado a receber, mas o primeiro deles é para você não deixar de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho, para não perder nenhum outro episódio, nenhum outro conteúdo aqui do canal do Lucrando. E o segundo, eu vou te dar 2 motivos para você se inscrever, entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, que, lembrando, é onde a gente continua o papo que a gente inicia aqui nos episódios, onde você pode se conectar com outros investidores e ter acesso aos nossos especialistas aqui do canal para tirar suas dúvidas, mandar o seu case para a gente discutir. E primeiro, exclusivamente lá no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso às planilhas que a gente vai usar nesse episódio. Então, se você quiser fazer download para simular o seu próprio caso, entra lá, o link está aqui embaixo na descrição do episódio, e aí você pode baixar e fazer seu próprio cenário através das planilhas que a gente vai disponibilizar. E o segundo motivo é porque desde ontem, então desde o dia 15, o IR já está aberto, a declaração de IR, o prazo já foi aberta, e a gente vai ter durante todo esse período de declaração a nossa contadora parceira, Thaís Mariani, ela é especialista em IR, em tributação para investimentos, e ela vai estar também lá no grupo do WhatsApp, esclarecendo dúvidas, tirando dúvidas. Então você pode mandar seu case, que ela vai te ajudar na hora de declarar seu imóvel, seu ganho de capital com o aluguel, com a venda de imóveis. Então, só boas oportunidades entrando lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas, Ronald, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro case, que é de valorização de um imóvel na planta, né? Pode ficar à vontade aí para assumir. É isso aí. Então, bom, primeiro deixa eu compartilhar minha tela aqui, aí a gente já vai focar em ver o exemplo prático, a planilha, né? E nela eu vou tentar navegar junto com vocês em toda a lógica,
né, de como fazer um cálculo de retorno. Nesse caso aqui, nós vamos começar com uma valorização de imóvel na planta, né? Acho que você já está vendo a minha tela toda aqui, né, Babi? E aí eu vou explicar mais ou menos a lógica da planilha, e aí a gente vai entrar num exemplo específico, comparando um caso real, e, enfim, explicando a lógica toda. Bom, primeiro, é importante... Qual que é a lógica dessa planilha? Aqui nas células em amarelo, a gente tem todos os dados de entrada que você, investidor, vai preencher falando do seu imóvel, né? Então, das condições da negociação e da valorização e tudo mais dele, né? E claro, a gente pode usar essa planilha para fazer um cálculo passado, né? Dizer o que foi um investimento real, ou tentar fazer uma projeção futura. Funciona assim nos dois casos, né? Então, esse é o objetivo dela, tá? Então, deixa eu explicar rapidinho. Então, aqui na esquerda a gente tem os dados de entrada. Começamos com o valor do imóvel inicial, qual foi o desconto que você conseguiu na negociação, e aí depois, claro, tem o valor inicial, menos o desconto, tem o valor final. Aí depois você tem o valor da entrada que foi dado no pagamento do imóvel, né? O valor de captação, que é o que a gente chama o valor total que deve ser pago até a entrega das chaves, né? Eu corrigi só uma coisa aqui, que na verdade, colocando o valor inicial do imóvel menos o desconto, eu já tenho o valor final. Então a gente só deve preencher nessa planilha as células em amarelo, tá? O restante ela é calculado automaticamente, tá bom? Então, voltando, o valor de entrada, quer dizer, quanto que eu tive que pagar na entrada, qual que é o percentual de captação, que é o valor que se paga até as chaves, né, até o momento que o imóvel está pronto, já que é um imóvel na planta, e por último, o número de parcelas mensais. Nós estamos usando aqui 3 anos como base, pode ser mais do que isso, logicamente, pode ser menos, mas a gente está usando 3 anos como base nos nossos cálculos de exemplo aqui. Aí, logo abaixo, a gente tem os valores estimados de aumento, tanto no valor do imóvel, né, valorização anual, aqui a gente sempre utiliza percentuais anuais, tá? E o valor de aumento do INCC, o CUB, né, que são geralmente os indicadores de correção do contrato, ou seja, vou pagando meu imóvel na planta mês a mês, ou o INCC ou o CUB são utilizados como fatores de correção aqui. Então, claro, pode ter um contrato que você tenha com outro indicador, mas em princípio deve ser um desses dois, e aí você pode colocar o valor aqui. E por último, tem os custos de venda, né? Então, você pode ou não ter custos de venda aqui. Geralmente você tem uma comissão que você vai pagar para um corretor que vai vender, e depois tem, se o imóvel passar para o seu nome, você tem os custos de registro ITBI, normalmente 4%, por exemplo, e finalmente aqui o imposto de renda sobre ganho de capital, né? Lembrando que a gente tem tanto a gente tem uma calculadora para cálculo do imposto de renda sobre ganho de capital, uma calculadora nossa, quanto nós temos um episódio do Lucrando com Imóveis específico falando de imposto de renda. Então você vai conseguir encontrar todas as informações sobre esses detalhes lá, né? Então você tem que preencher qual é a sua alíquota de imposto de renda, tá? E aí, no lado direito dessa planilha, ele faz basicamente os cálculos. Então ele diz, bom, qual foi a taxa de retorno mensal e anual, bruta, né? Sem incidência de imposto de renda, e aí a gente faz o cálculo anual líquido do imposto de renda. Como em qualquer investimento, você geralmente deveria olhar sempre o valor líquido de imposto de renda, porque diferentes investimentos têm ou não incidência de imposto de renda. Então, por exemplo, um investimento super conhecido aí, que é a poupança, ela não tem incidência de imposto de renda, né? A taxa de rendimento da poupança geralmente é muito ruim, mas não tem incidência de IR, né? Então, por isso que quando você for comparar duas coisas, você sempre tem que comparar em bases iguais. Essa é uma coisa muito importante, né? Quando eu comparo, eu vou decidindo, eu vou colocar meu dinheiro, geralmente você tem que olhar duas coisas, né? Risco de perda e retorno, né? Só que o retorno tem que ser sempre na mesma base. Então, se no investimento eu tenho bruto, ou seja, com imposto de renda, no outro eu tenho que ter também. E se no investimento está líquido de imposto de renda, o outro deveria, na comparação, ser também. Como as alíquotas de imposto de renda são distintas nas distintas formas de investimento, então o jeito certo de fazer isso é sempre comparar líquido de imposto de renda para comparar dois tipos de investimento, tá? Então aqui a gente faz o cálculo do retorno mensal e anual, e depois o anual líquido de imposto de renda, e também a mesma coisa, 3 anos, só para falar da operação completa aqui, tá bom?
E aí, aqui, essa parte da planilha, na verdade, é uma parte só calculatória aqui, é para vocês entenderem o que está dentro do cálculo, mas aqui é onde a gente coloca o fluxo mensal do que aconteceu nos pagamentos, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei imóvel de 1 milhão, sem nenhum desconto, com entrada de 8% e 25% de captação, até as chaves, e 36 meses, né? E aí ele vai estar calculando, deixa eu só colocar um negócio aqui, como se eu vendesse antes das chaves, isso aí. E aí ele vai estar calculando mês a mês o que acontece no fluxo. Então, por exemplo, no primeiro mês você tem um pagamento de 80 mil de entrada, né? O valor do imóvel aqui é uma questão calculatória, para saber quanto ele vai chegar lá no fim, e o saldo devedor é o que vai ser pago lá depois das chaves. Então, nesse primeiro mês eu tenho 80 mil negativo, que foi o que eu paguei. No segundo mês, a minha parcela mensal, que nesse caso aqui é de 4.745, e aí corrigiu o valor do imóvel, aumentou o saldo devedor lá nas chaves, né? Porque eu tenho o INCC, o CUB incidindo todo mês, e eu tenho o fluxo de pagamento de 4.745. E assim por diante, até que lá no fim eu faço a contabilização da venda do imóvel, né? Então, o valor do imóvel é 1.331.000, menos o que eu tenho que pagar de saldo devedor, menos os custos de venda, eu tenho o meu lucro no fluxo de caixa nesse aqui, 365 mil, por exemplo, tá? E aí o que a planilha faz? Ela pega e faz a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa que está aqui na coluna aí, né? Ou seja, menos 80, menos 4, mais 365, e aí ele te dá os valores aqui em cima de retorno, tá? Duas coisas importantes. Essas premissas, esses índices, você sempre tem que buscar uma fonte confiável dele, né? Então a gente colocou aqui a nossa calculadora de imposto de renda como uma referência para você saber quanto que é o imposto de renda incidente na sua operação. Então tá o link aqui embaixo. A gente tem a nossa calculadora de INCC da MySide para você buscar qual é o INCC. Nós temos lá também os valores de CUB, então lá você vai encontrar o CUB e INCC, o CUB de todos os estados, tá? E nesse link a gente colocou a página só vou mostrar rapidinho, a página do Banco Central, que mostra os distintos índices. Então, o que aconteceu com a Selic nesse tempo, com o CDI, com a poupança, com a TR, tá? Então, é uma página super confiável, porque é do próprio Banco Central, né? E é onde você deve olhar, é uma das fontes que você pode olhar as referências para comparar com os seus investimentos, para entender, né? Por exemplo, eu quero comparar com o CDI, eu quero comparar com a Selic, eu quero comparar com a poupança, ou pode ser qualquer outra coisa, né? Ou com a bolsa. Aí você vai encontrar na internet vários lugares que você pode ver o rendimento do Ibovespa, por exemplo. Então tem várias formas ou tem várias fontes que você pode buscar as referências desses números. Essa do Banco Central, que a gente colocou o link aqui, é uma ótima fonte, né? Porque é a fonte oficial, mas vai ter outras fontes, aí você vai encontrar bastante coisa na internet aí para esse tipo de comparação, tá? Então, voltando para nossa planilha aqui, deixa eu fechar, ótimo. Então agora eu vou tentar correr com vocês um exemplo real, tá? Um exemplo real de um imóvel que de fato ocorreu lá no imóvel que a gente até trabalha aqui na MySide. Então peguei um exemplo real e eu vou colocar aqui os valores dele, tá? O imóvel é o Ixi Areião, que é um empreendimento da IBM que tem lá em Goiânia. Então o que aconteceu com esse imóvel, né? Ele teve o valor de compra na tabela de 260 mil, que é o que eu vou utilizar aqui, né? Inclusive já teve um descontinho aqui de 2%, eu também vou colocar isso lá. E aí, isso foi lá em julho de 2020, né? A compra, ó, a data da compra foi julho de 2020, tá? E março de 2023, que é a última atualização que a gente fez agora, a valorização total do imóvel conforme tabela foi de 70%, mais ou menos 69%, tá? O INCC acumulado nesse período foi de 33%, mais ou menos. A inflação pelo IPCA, 23%. A valorização da renda fixa, né, que é o CDI, 21,43%, e assim por diante os números aqui. Eu vou usar esse cara aqui como referência, só para que a gente tenha um caso real lá, para mostrar como que aconteceu nesse caso,
e aí a gente correr a planilha toda lá, tá? Então vamos lá. É 260 mil o valor do imóvel, então eu vou botar aqui, os valores vão sempre ser aproximados, tá, pessoal? Porque isso não muda muita coisa. 260 mil, opa, botei um zero a mais. Então 260 mil no valor do imóvel, tá colocado aqui, né? A gente tem aqui um descontinho de, tá vendo, uns 5 mil, então eu vou botar lá 2%, só para ficar mais fácil de contar. Vamos dizer que a gente conseguiu 2% de negociação, então o imóvel foi negociado finalmente a 254. Vou colocar os índices mais ou menos normais aqui, então eu nem sei exatamente como é que era no Wish, mas vou botar o normal, que seria 8% de entrada e 30% de captação, ou seja, pagamento até chaves, tá? 36 meses até a entrega, ok? Agora, vamos olhar os valores de correção aqui. Eu vou fazer sempre simplificações, tá, pessoal? Então, vamos dizer que foi aqui que o nosso 69% foram 3 anos, tá? Então, conta rápida para simplificar, só para ficar proporcional, deu 23% ao ano de valorização do imóvel e 33% de CUB, então deu 11% ao ano de CUB. Vocês vão ver que esse imóvel vai dar uma taxa de retorno extraordinária. Por quê? Porque a gente teve uma época, nesses últimos 3 anos, de INCC e valorização de imóveis muito, muito positiva. Ou seja, o INCC foi alto e a valorização do imóvel também foi alta, tá? E isso traz uma grande atratividade para investimento em imóveis nesse caso aqui, tá bom? Então, o que a gente está simplificando? A gente está simplificando que esse imóvel vai ser vendido na época da planta, e aí eu vou colocar aqui o custo mais alto, ou seja, a comissão de venda na venda e a transferência para o meu nome para depois fazer a venda, que é uma coisa que às vezes você pode evitar, baixar esse valor aqui, tá? Então, ou seja, paguei 5% de comissão de venda para o corretor vender e ainda paguei 4% para colocar a escritura no meu nome, tá? E a gente vai considerar que o imposto de renda de ganho de capital foi 5% aqui, tá bom? Então, vamos olhar agora os resultados disso, o que isso significa, né? Lembrando que foi uma fase extraordinária para retorno em imóveis, não é toda hora que isso acontece, tá, gente? A gente teve aqui, nesse caso específico, bom, e outra coisa, lembrando que esse é um imóvel na planta, com uma alavancagem alta, ou seja, eu paguei só 30% até a captação, né, até a entrega do imóvel, né? E esses 30%, no final das contas, o valor que eu realmente desembolsei, como vocês enxergam pelo fluxo de caixa aqui, foi só 30%, né? Então o imóvel tem 260 mil de valor mais ou menos, e para vocês verem aqui, o meu pagamento até chaves foi só de 84 mil reais. E essa é uma das mágicas de fazer investimento em imóveis na planta, né? Porque eu tenho, apesar de eu trabalhar um imóvel de 260 mil, eu só desembolsei 84 mil até a entrega das chaves, né? E a minha valorização é sobre todos os 260 mil. Então, essa é uma das mágicas de imóvel na planta, tá? Então, o que aconteceu aqui? O retorno mensal bruto foi de 3,53% nesse nosso exemplo. O retorno anual foi de bruto ainda, antes do imposto de renda, né? Foi de 51%, tá? Dando um retorno líquido anual de 44%. O total da operação em 3 anos, nós estamos falando em 250%, ou seja, eu invisto 100 para retirar 350, né? 250 de retorno. O que é um retorno, como eu falei, extraordinário, porque foi um período muito, isso é um exemplo real, tá? Nós não inventamos nem número que está aqui, isso é um cliente nosso aqui que comprou com a gente mesmo. Porque é um retorno fantástico, né? Aí você fala, tá, mas daí eu vou ter que dar um desconto na venda ainda, ao invés de ter, em vez de vender nesse valor, eu vou dar 5% de desconto, eu vou botar como se fosse comissão de venda aqui, porque a minha planilha não está prevendo um desconto de venda, isso é uma coisa que a gente tem que colocar na planilha, prometo colocar ela aqui, tá? Então eu dei 5% de desconto lá na venda ainda para vender mais barato, vender mais rápido. Ainda assim, eu teria um retorno anual monstruoso aqui, de 43%, tá? Então, esse é um exemplo, e de verdade a gente escolheu porque era um que eu tinha mais longo aqui, os dados, nem foi de propósito, mas é um exemplo de um retorno muito agressivo, quer dizer, um retorno muito alto, e lógico, não é toda hora que isso acontece, mas de fato é um exemplo real de um retorno real que a gente teve. Então,
a lógica que era explicar para vocês a planilha como um todo, né? Espero que tenha ficado claro como a gente utiliza. E no fim das contas, o que importa? Eventualmente vai ter um dado ou outro que falta, né? Você vê, enquanto eu explicava para vocês aqui, eu percebi que faltava a minha planilha aqui o meu dado de desconto na venda, porque eu considero que eu tenho que vender mais. Então eu chunchei aqui, coloquei na mão como se fosse a comissão, né? Mas eventualmente a minha planilha vai faltar um ou outro elemento que na sua negociação existe, né? Então, bom, quem tem um pouquinho de habilidade mexendo em planilhas aqui vai conseguir alterar a nossa planilha, mas eventualmente se vocês quiserem que a gente coloque um fator a mais, entrem, né, no grupo de igual, pessoal, faltou o meu, aconteceu tal coisa, e a gente atualiza a planilha para que ela tenha isso. Eu prometo que eu vou colocar de qualquer forma o desconto na venda. Aqui já vou até escrever aqui para depois eu não esquecer. Desconto na venda, para a gente colocar depois, agora ela não vai estar sendo considerada, mas no futuro próximo eu vou colocar e eu vou inserir isso nos cálculos também, tá bom? Então, esse é o formato da planilha, né, Babi? Acho que tá bem claro o exemplo aqui, e essa é a forma de utilizar, quer dizer, com esse tipo de cálculo você tem de fato uma taxa de retorno mensal, anual e líquida de IR que é comparável a qualquer outro investimento. Então, quando você olha lá e vê assim, o meu fundo de multimercado, as ações fulanas de tal, o retorno da poupança, quanto foi o retorno da renda fixa no CDI, qualquer outro tipo de investimento, você pode comparar um para um com esse percentual de retorno, que é um cálculo preciso de qual foi o retorno daquele investimento comparado com o seu investimento em imóveis aqui, tá bom? Ronald, você falou bastante sobre o período, né? Nesse caso, a gente pegou um caso real retroativo ali, que pegou justamente um período de alta de inflação, de construção civil. E para o nosso investidor que está assistindo aqui e vai querer estimar, fazer uma simulação, qual que é um bom retorno, um retorno considerado normal, anual de valorização para o imóvel na planta, para ele conseguir ter esses insumos e preencher, considerando que ele vai estar estimando isso? Então, Babi, essa é a pergunta do milhão, assim, não existe normal ou anormal, né? Existe, e aí que está um ponto, na verdade, o que você está buscando com imóveis, geralmente, a forma de investimento em imóveis, a lógica, é um investimento bom para investidores amadores, e que geralmente, se você encontrar os imóveis dos parceiros certos, você tem uma possibilidade, você tem uma segurança alta em relação à perda, o risco de perda é baixo, né? Porque os imóveis são bens com valor intrínseco, mesmo em crises e tudo mais. E você busca capturar as grandes oportunidades de crescimento que acontecem em algumas fases, em algumas regiões e tudo mais. Então, a ideia de investimento em imóveis é assim, se não deu muito bom, ficou só ok, mas se eu peguei uma boa fase, como foi o caso do nosso exemplo aqui, né? Se eu peguei uma boa fase, se acontecer um elemento positivo no desenvolvimento da região, eu tenho um grande ganho, tá? Agora, se você olhar historicamente nos imóveis que a gente olha aqui, dentro da MySide, por exemplo, a gente olha em imóveis que deveriam dar pelo menos cerca de 15% de retorno ao ano durante as fases de construção e tal, desenvolvimento deles. Isso é um número que a gente gosta e que a gente considera, na base, bons, né? Claro, nessa fase em que o INCC foi muito forte, a inflação da construção civil foi muito forte, isso foi mudado, por isso que vocês viram 23 aqui, por exemplo. Mas a gente olha como 15 como uma linha boa para bons imóveis captados em boas regiões. Lembrando que o que a gente busca com imóveis é encontrar uma alternativa de produto, de região, de localização, de incorporadora, que nos traga, que se não for muito bom o investimento, a gente esteja mais ou menos ok. Então, até vou botar uns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Por exemplo, deixa eu fazer umas simulações para frente aqui, só um pouquinho. Eu vou voltar minha comissão de venda para o negócio normal. Vou dizer que eu vou vender ele sem fazer escritura no meu nome, tá? Então, eu vou tirar o custo de registro de TBI. Vou tirar o desconto do imóvel aqui na entrada para ficar mais fácil. O resto, acho que eu vou manter. O valor do imóvel tanto faz aqui, mas só para ficar um pouco mais ilustrativo, eu vou botar um valor base 100 aqui. 100 mil ou 1 milhão, que é melhor, só para dar uns exemplos do que acontece aqui com as variações, né? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o INCC esteja em 6% e a valorização anual do imóvel em 10%, que é um cenário bastante conservador, sob o nosso ponto de vista, tá? 6% de INCC
e valorização do imóvel ao ano em 10%. Tudo conservador, né? O que vai acontecer? Eu vou chegar num retorno anual bruto de cerca de 17% e cerca de 14% líquido, né? E aí o que vocês vão ver é que se eu captar um imóvel que por algum motivo tem uma valorização mais esticada, cada ponto percentual que eu movo aqui, então, por exemplo, se a valorização do meu imóvel deu 11% ao invés de 10%, né? Você vê que o retorno anual vai para 21% já. Qualquer coisinha na valorização dá um baita salto. Mesmo que eu colocar aqui embaixo 4% para colocar no meu nome, vocês vão ver que aí eu volto para o... Então, deixa eu deixar o 0% ainda aqui. Então, fui para 21 lá. Claro, se eu tiver que pagar 4% e escriturar imóvel no meu nome, para ficar com ele mais tempo na minha mão, aí eu caí para 14% o meu retorno, né? Mas vocês vão ver que se eu colocar 12% aqui na valorização anual do imóvel, olha o que vai acontecer. Sobe 4% lá no meu retorno anual. Então, qualquer coisa que aconteça, dependendo do cenário que você colocar, no imóvel geralmente está buscando isso. E mesmo vamos botar o INCC mais alto aqui, subiu 8% e 12%. Super conservador aqui, né? Quer dizer, basicamente o imóvel não valorizou quase nada mais que o custo, e eu estou com todos os custos, estou gastando 9% para vender. Então, esse cenário aqui é super, super conservador, tá? Super ruim, negativo. Mesmo assim, eu tenho um retorno anual de 11%, que não é nada terrível, né? Então, a lógica de investimento imóvel, só claro, você tem que segurar o imóvel por um tempo, né? Esse ciclo de mais ou menos 3 anos é o que a gente considera minimamente ok, né? Mas se você segurar um pouco, é isso que a gente busca em imóveis, ou seja, não foi bem, né? Tá tudo mais ou menos só, né? Tá bom, então vai ter um retorninho mais ou menos, né? Então vamos dizer que eu diga que foi 8% de INCC, e só que daqui eu vou tirar a minha coisa de venda aqui, ó. Deu 8%, 6% de INCC e 8% no investimento, isso aqui é muito ruim, né? Quer dizer, chegamos num limite em que o imóvel, você comprou um imóvel na planta, que ele andou de lado, ou seja, não valorizou nada, estou pagando para vender lá na frente ainda, assim, foi péssima a minha escolha, né? A valorização do imóvel é nenhuma praticamente. Tá bom, eu vou ter lá um retorno de 7%, que é um retorno fraco, logicamente, né? Mas ainda assim, considerando que a inflação do Brasil está cerca de 6%, quer dizer, ainda é ok. Então, olhando por projeções, Babi, é isso, sim, depende um pouco. A gente gosta de 15% ao ano de valorização, a gente acha que são os bons imóveis, mas eles não deveriam estar abaixo de 10% se forem boas escolhas, e aí, mas vai depender muito. No fundo, você está muito mais buscando um imóvel que tenha condição de captar um investimento superior, né? Captar uma onda de desenvolvimento urbano, uma região de novo desenvolvimento, uma nova, enfim, uma grande escassez na região, que aí sim vai te dar os grandes retornos. Isso vai, como você falou, né? Parte lá da estratégia lá atrás de avaliar qual imóvel comprar. E lembrando que tudo isso que você falou, né, Ronald, tá no nosso episódio de imóvel na planta. Então a gente tem um episódio, vai estar aqui no cantinho da nossa tela, falando tudo sobre isso. A gente recebeu o Luciano Costa, que é um incorporador de Goiânia e nosso parceiro também. E aí, nesse episódio, a gente explica tudo isso, né? Como você pode escolher o imóvel para potencializar seu cálculo lá no final das contas. Na verdade, o episódio de valorização na planta foi com o Marcelo da CMO, né? Ah, sim, claro, isso. Isso mesmo. O Luciano foi com valorização de aluguel. Mas é isso. Então, assim, nós temos um episódio especificamente com o Marcelo da CMO e a gente está falando sobre valorização de imóvel na planta e a gente fala um pouco sobre como escolher e tudo mais, né? E aí, talvez, Babi, vamos aproveitar que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre comparação de retorno de imóvel na planta tradicional versus imóvel a preço de custo, né? Claro. Que nós também temos um episódio disso que a gente conversou com o Daniel, da LD, de Balneário Camboriú, né? Também vai estar aqui no cantinho. É isso aí, que também vai estar aqui no cantinho. Então, e aqui o que é? Agora eu vou manter tudo igual aqui. Deixa eu fazer só um exemplo um pouco mais real. Deixa eu colocar aqui, tá? Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Para quem não... De novo, trazendo para a matemática os assuntos que a gente já conversou aqui algumas vezes. Vejam o nosso episódio de... Você está investindo. Veja o nosso episódio de valorização de imóvel na planta e veja o nosso episódio de preço de custo, porque são lógicas distintas, porém elas são boas para comparar, dependendo de qual que é o seu desejo de investimento, tá? Então, qual que é comprar um imóvel a preço de custo? O que muda na prática? Muda que o incorporador vai exigir que você pague
todo o imóvel até a entrega das chaves, tá? E geralmente, por isso, ele te oferta um metro quadrado mais barato do que é o metro quadrado médio vendido no mercado. Então, o que eu vou fazer aqui no meu exemplo? Eu vou começar dizendo o seguinte, bom, aqui o 1 milhão é só fixo, mas eu vou dizer que eu tenho um imóvel na planta é 20% mais barato. Lembrando aqui, ó, no nosso cenário base, eu não vou mexer em custo de venda, não vou mexer em valorização, nada. Eu só vou mexer nos itens aqui que valem como... que são diferentes entre comprar imóvel na planta e comprar um imóvel com incorporação tradicional, tá? Então, lembrando que a gente estava aqui com, vamos pegar uma mesma base, 15,95 de valorização líquida de IR, né? E agora, que é o número que a gente compara no final. Então, vamos até anotar aqui embaixo, para não esquecer. 15,95% era a nossa base, ok? Então, tá aqui a nossa base. Agora, vamos lá. Eu vou dizer que o valor inicial do imóvel, ou o valor do imóvel, no caso desse imóvel na planta, ele fica 20% abaixo do metro quadrado na região, tá? Só para simular a nossa planilha aqui. Então, quer dizer que o imóvel que vale 1 milhão, o povo consegue vender a 800 mil. E aí, agora eu vou alterar o fluxo para um fluxo típico de imóvel na planta. Então, um fluxo típico de imóvel na planta é dar, por exemplo, 20% de entrada, né? Opa, errei aqui como digitar. E a captação, ou seja, o pagamento até as chaves é de 100%, tá? Então, vamos lá. O que nós estamos colocando aqui? Nós estamos colocando Por quê? Porque você tem que pagar todo até a planta, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? Olha, o imóvel é 20% mais barato do que o metro quadrado do mercado, só que daí, ao invés de pagar todo mês um pouquinho e depois fazer um financiamento no pós-chaves, você vê que eu pago tudo até as chaves, ou seja, o meu saldo devedor de pós-chaves aqui, ele é zero desde o início, tá vendo a planilha? Você vê que o fluxo de pagamento é muito maior. No caso, o imóvel de 1 milhão, nós estamos falando de... na verdade, um imóvel que tem valor de mercado de 1 milhão, desculpa, mas o contrato dele é 800 mil, até estava vendo que estava errado a planilha, mas não é não. Então, é 800 mil o valor que o imóvel no preço de custo vai te vender. Então, a gente dá 160 mil de entrada e puxa parcela, você vê, ó, de 18, 17, 18, no final fica 20 mil cada parcela, ou seja, é um pagamento bem pesado, né? Você basicamente financia a obra toda. Então, isso já diferencia. Algumas pessoas não vão ter, obviamente, o fluxo para pagar isso. Mas, na nossa base de comparação, se eu tiver um imóvel que está sendo vendido a 20% abaixo do metro quadrado médio da região, tá? E eu tiver um valor de entrada de 20% e 100% até as chaves, que é um negócio normal, todos os imóveis a preço de custo são, no final eu tenho um retorno anual líquido de 20%, ou 20,68 aqui, contra a nossa base comparativa, que antes era 15,95. Então, neste caso específico, financeiramente, o imóvel na planta, o imóvel a preço de custo, ele é mais vantajoso, porque eu tenho um retorno cerca de 4 a 5 pontos percentuais maior aqui por ano. Claro que há alguns riscos de que, por exemplo, no imóvel a preço de custo você pode aumentar, essa previsão de orçamento pode aumentar, então tem alguns fatores que eventualmente você tem que colocar aqui dentro como um risco adicional. Mas na comparação 1 para 1 é isso que está acontecendo. Então, tentei explicar o exemplo de imóvel a preço de custo aqui, só para mostrar como é fácil dentro da planilha você ir lá e ir colocando esses valores, né? E colocando essas alternativas. Então, aqui eu não mexi em NCC Cube e não mexi em valorização do imóvel, que eu estou dizendo que isso vai ser igual para os dois, né? Eu só mexi aqui no que muda, ou seja, mexi no desconto do imóvel, porque eu digo que o metro quadrado está mais barato, e mexi na captação, né? Então, aqui você tem uma comparação. Nesse caso específico, o imóvel a preço de custo parece ser mais vantajoso. Claro que ele tem alguns riscos de custo que o imóvel incorporado não tem, então é isso que você tem que levar em conta em cada uma das decisões de investimento. Lembrando, né, Ronald, que todas essas planilhas vão estar disponíveis lá no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. E, Ronald, agora vamos para o próximo exemplo, que é valorização, retorno de aluguel, tanto diária quanto anual, né, dependendo da estratégia do imóvel, que inclusive vai ser somado a essa valorização intrínseca do imóvel, né? Então, bora para o nosso próximo exemplo? Legal, bora lá. Pessoal, vamos então agora para o nosso segundo exemplo, onde a gente vai abrir a nossa planilha de cálculo de retorno sobre aluguel, um aluguel. Então, a gente vai ter duas modalidades de retorno. Tanto o aluguel anual,
quanto o aluguel por temporada, onde você pode ter diferentes valores de diária na alta temporada e na baixa temporada. Então, Ronald, fica à vontade, é contigo. Legal. Então, antes de a gente começar com um exemplo específico ou ir para a planilha, acho que é legal falar que é muito importante vocês ouvirem o nosso episódio sobre aluguel, né? Retorno de aluguel, investimento em aluguel, que foi com o Luciano Costa, aí sim, né, Babi? Com o Luciano Costa, falando sobre os detalhes qualitativos de que está por trás disso, que imóvel dá mais rentabilidade e tudo mais, porque agora a gente vai falar sobre os números, mas no fundo esses números são sempre com base em questões qualitativas, né? No final, os números são só uma consequência, tá? Então, por favor, utilizem ou vejam o nosso episódio sobre isso, porque é o que vai enriquecer um pouco essa discussão toda. Agora vamos para o exemplo prático. Mais uma vez, para quem está escutando a gente aí em algum tipo de podcast, esse é um episódio importante de ser visto no YouTube, visto o vídeo, já que nós temos exemplos, já que nós estamos mostrando uma planilha, e a ideia é que seja uma forma de uma aula aí, tá? Então vamos lá. Novamente a planilha vai estar disponível depois, a Babi vai falar no fim novamente, mas a planilha vai estar disponível no nosso canal do WhatsApp, tá? Eu vou mostrando ela aqui, explicando os pormenores, e aí depois a gente vai disponibilizar o link para que vocês possam acessar diretamente e usar seus próprios exemplos. Então vamos começar com o cálculo de retorno de aluguel anual, que é o contrato mais simples, ou seja, você aluga para uma pessoa que vai morar lá, e normalmente ela vai ficar em contratos plurianuais, né? Geralmente começa com 1 ano e depois ele é renovável, né? Qual que é a base aqui? Nesse tipo de aluguel, basicamente, o que fica, o proprietário do imóvel não tem nenhuma despesa de manutenção. Então, PTU, luz, água, condomínio, etc. e tal, todas essas despesas são sob responsabilidade de quem está alugando, do locatário, né? Então, o cálculo fica até bem mais simples, tá? Então, primeiro a gente coloca aqui os valores base do que a gente vai investir no imóvel, tá? Então, por exemplo, no meu exemplo aqui, um imóvel de 400 mil, e sendo um apartamento mobiliado, bom, importante que nesse valor pago pelo imóvel esteja incluído ITBI mais cartório, né? Porque tem que ser o valor total. E aí, olhando para o imóvel em si, muitas vezes ele é mobiliado. Então, se tiver mobília, tem que ser colocado o valor aqui. Então, no meu exemplo, eu coloquei 400 mil de investimento no imóvel e 80 mil de mobília, né? É claro que, se não tiver mobília, se o imóvel não for mobiliado, você tem que colocar 0 aqui, né? Então, aí aqui a gente chega na base dos 480 mil, que no nosso exemplo é o valor total de investimento. Lembrando, na nossa planilha, as células amarelas são para serem preenchidas, o resto é calculado automático, tá? E aí a gente está dizendo que o valor do aluguel mensal foi calculado em R$ 2.800, por exemplo, e eu vou calcular uma taxa, e a gente colocou uma taxa de ocupação, que até está 90%, mas eu vou deixar ela diferente. Deixa eu só fazer um negócio diferente aqui. Vou colocar 1,12 avos para fazer de conta que a gente tem um mês a cada... um mês por ano que não está ocupado, né? Então, eu tenho uma taxa de ocupação de... Deixa eu só acertar minha forma um pouquinho. De 91,67. Então, estou simulando o cenário de que eu tenho um mês por ano não alugado, tá? Que é um cenário até bem conservador, porque geralmente você fica mais de... talvez fique 2 ou 3 meses, mas também você fica 2 ou 3 anos, então acho que está bem razoável aqui. Então vamos lá novamente, eu tenho 480 mil investido em imóvel entre um imóvel e imobília, eu tenho 2.800 de aluguel mensal e uma taxa de ocupação de 91%. É muito importante que isso seja colocado aqui, porque senão você não está considerando propriamente a taxa de desocupação, por exemplo, que as pessoas ignoram muitas vezes, tá? E aí eu coloquei outras despesas com manutenção anual, então, por exemplo, se o seu prédio for pintado uma vez a cada 5 anos, você, como proprietário, que vai pagar isso, não é o inquilino, né? Não é o locatário, tá? Se tiver qualquer chamada de capital para investimentos, infraestrutura, etc e tal, ou se você tiver que fazer alguma manutenção que não é de uso, isso quem paga é o proprietário do imóvel. Então, eu coloquei aqui 5 mil por ano de despesa de manutenção. Não sei se o valor está bom ou ruim, mas de qualquer forma é uma referência que tem que ser lembrado em cada caso. E botei uma outra célula para outras despesas aqui, tá? E aí, o que a gente chega? A gente chega, nesse caso, num valor líquido de aluguel de R$ 25.800, ou seja, o meu aluguel mensal, vezes a taxa de ocupação, menos as despesas, me dá R$ 25.800, que é equivalente a R$ 2.150 por mês, né? Se você tiver, por exemplo,
um pagamento para imobiliária, para administração, você tem que tirar desse valor aqui. Né? Eu acho que também, Babi, nesse caso, vale a pena a gente colocar aqui uma linha, vou até colocar, não vai estar no cálculo agora, mas eu vou colocar uma linha aqui chamado taxa de administração da imobiliária, né? Então, na nossa planilha final estará ali, a gente vai descontar, tá? Nesse caso, considerem que eu já tirei do valor do aluguel todo aqui, mas na nossa planilha final a gente vai colocar, tá? E aí você chega no valor, então, de 25.800 por ano. Bom, como que você faz o cálculo do ROI, então? Né? Se eu olhar esse valor bruto, eu pego meus 25.800 por ano e divido pelo valor total de investimento, que é 480 mil, e nisso eu chego em 5,4% de taxa de retorno anual, que é equivalente a 0,45 por mês. Aqui a gente não fez muita matemática de juros simples e composto, porque para simplificar o cálculo, a diferença vai ser super pequena, então acho que para efeito de uma análise do investimento dessa forma que está aqui já é suficiente, tá? Então, 0,45 ao mês. Por que eu botei 0,45 aqui? Porque a gente tem algumas referências de planilha de aluguel, de rentabilidade de aluguel, tá? Isso é um número que a gente usa como referência para o Brasil, em outros países seria diferente, mas a gente fala o seguinte, olha, se o teu aluguel está até 0,3% do valor investido, ou seja, essa taxa de retorno mensal versus o valor investido é até 0,3%, a gente considera um aluguel ruim, tá? Se ele está entre 0,3,5% e 0,5%, é regular, né? Que seria o nosso exemplo aqui, deu 0,45%. Se ele está entre 0,5% e 0,8%, é bom, é uma boa rentabilidade, e acima de 0,8% é excelente, tá? Então, sempre lembrando que nós estamos olhando o aluguel bruto, né? Versus o investimento total. Então, essa é uma tabela de referência para você ver se você tem imóvel, dizendo assim, não, então tá bom, eu estou cobrando o valor adequado do meu aluguel? Sim ou não? Quer dizer, o meu imóvel é bom de rentabilidade de aluguel? Sim ou não? É esse número que a gente olha normalmente, tá? E aí, de novo, no nosso episódio sobre aluguéis a gente conversa sobre isso, mas aluguéis que têm um perfil mais apropriado para, enfim, imóveis menores, áreas universitárias ou de verão, etc e tal, eles costumam ter um número melhor aqui, tá? Aqui, nosso exercício é muito mais para mostrar a planilha, mas assim, sempre olhe e diga, bom, entre 0,3 e 0,5 eu sei que é uma faixa ok, acima de 0,5 começa a ficar bom, e acima de 0,8 excelente. Quando você fizer qualquer análise para investimento em aluguel, use esses números como padrão, tá? Então, no nosso exemplo deu 0,45. Só que esse número ainda, ele sob o ponto de vista de cálculo de retorno sobre investimento, ele serve para essa planilha de referência de aluguel, serve sim, mas ele não serve para comparar com outros investimentos. Então, a gente faz a mesma coisa que fizemos no nosso cálculo de retorno sobre valorização do imóvel, a gente vai tirar o imposto de renda para daí sim dar o retorno mensal e anual líquido de imposto de renda, que é isso que a gente vai utilizar para comparar com outros investimentos. Fundos de investimento, por exemplo, fundos imobiliários, tem um retorno mensal, né? Então, o que a gente fez aqui? Nós colocamos uma alíquota média de imposto de renda para calcular, né? E nesse caso a gente usou a alíquota de 22,5%, deixa eu só botar de volta a vírgula que ela sumiu aqui, de 22,5%, só como um exemplo, tá? Mas por que a gente colocou isso para ser digitado manualmente? Porque, na verdade, o que acontece é que o imposto de renda, como é que é? O imposto de renda sobre aluguel, ele é um imposto de renda, não é específico sobre o aluguel que você está fazendo, é um imposto de renda geral sobre o total da sua renda. Então, se eu tenho 10 mil de renda de um lugar, mais 2 mil de renda de aluguel, eu caio na faixa de 12 mil, né? Só que eu tenho que pensar que o meu 2 mil de aluguel é adicional à renda que eu já tinha. Então, geralmente, a minha faixa de aluguel, você não faz o cálculo como na tabela de imposto de renda que a gente deixou aqui como referência, você não faz o cálculo geral da alíquota média com as deduções. Normalmente, o que você faz é dizer assim, eu estou nessa faixa aqui, por exemplo, eu estou ganhando, sei lá, 3.750. Então, eu estou na faixa de 15%, né? Então, eu coloco todo o meu aluguel aqui na faixa de 15%, né? Até vou botar 15% aqui para ficar no exemplo. Por quê? Porque o dinheiro que entra do aluguel é adicional, ele já vai pegando a faixa superior. Se eu estiver ganhando mais que 4.600 por mês, qualquer coisa que entrar de aluguel já vai
sofrer 27,5% direto, tá? E aí, com isso, a gente chega no retorno líquido anual e mensal, tá? E aí, é esse retorno líquido que a gente tem que comparar com os outros investimentos, tá? Lembrando, mais uma vez, que quando eu olho para aluguel, na verdade, eu sempre tenho o meu investimento em imóvel uma combinação de dois fatores, né? É o retorno de aluguel, que é essa taxa de retorno líquida que a gente calculou aqui, mais o retorno sobre valorização do imóvel, né? Porque se o meu imóvel tem lá 10% de valorização anual, líquido, vamos dizer, só para ficar fácil, no fundo, o combinado do meu investimento no imóvel é o 10% de valorização líquida, mais, no nosso exemplo aqui, o 4,57, que é o que o aluguel está dando, né? Então, essa é a mesma lógica que acontece em fundos imobiliários de aluguel, né? O fundo imobiliário te paga mensalmente uma certa quantia e no fim do ano, e ele tem, desculpa, a valorização do patrimônio do fundo, que aí você pode comprar e vender, e aí, então a rentabilidade do fundo imobiliário é a soma da valorização da cota mais o retorno mensal. Num imóvel de tijolo, um imóvel real, é a mesma coisa, ou seja, o meu retorno é a valorização anual do valor do imóvel, porque um dia eu vou vendê-lo e aí eu vou ter um lucro em relação ao valor, mais a taxa de retorno do aluguel aqui, tá? Bom, então, isso posto, essa é a lógica, quer dizer, o que é o principal nessa planilha? É você não esquecer de colocar nenhuma das despesas aqui e ajustar os valores de uma forma correta. Lembre-se que você sempre está buscando, se você for escolher um imóvel para investir em aluguel, sempre olhe para essa tabela de referência aqui. A gente sempre está buscando coisas que dão pelo menos, ou imóveis que dão pelo menos 0,5%, 0,5% ao mês, daí para mais. Tá? Então, esse é o exemplo de aluguel anual. Agora vamos no aluguel de temporada. A parte de baixo da planilha aqui, deixa eu até acertar ela de novo, peraí. Mas a parte de baixo da planilha é a mesma coisa, quer dizer, eu termino aqui com uma taxa anual e mensal líquida do imposto de renda, né? Então, exatamente a mesma lógica que a gente acabou de mostrar, com a diferença é que a composição de despesas é bem diferente. Então, vamos lá. Primeiro, ou a receita e despesa, né? Primeiro, geralmente, se você tem um imóvel de aluguel de temporada, ou short stay que a gente fala, normalmente ele é dividido em alta e baixa temporada, né? Então, sei lá, se é um imóvel de praia, alta temporada vai ser dezembro, janeiro, baixa temporada vai ser... Pode até ter 3 faixas, né? Média temporada, sei lá, de... novembro, fevereiro e março, e depois no inverno mais alguns dias, né? No fundo, você tem que chegar num cálculo total de quanto você consegue em diárias por ano. Então, no nosso exemplo aqui, a gente colocou 45 dias de diária a 1.300 em alta temporada e 75 dias de diária de R$900 na baixa temporada, né? Aí, então, o total de aluguel anual nesse exemplo aqui deu R$126 mil, né? Aí a gente colocou um imóvel que a gente pagou R$1 milhão, ou seja, um imóvel maior do que o anterior, um imóvel mais valorizado do que o anterior, e pagou 200 mil para poder colocar mobiliar, né? Aluguel de temporada sempre está incluída toda a mobília mais investimento e tal. Deixa eu inserir aqui aquilo que já faltou na planilha anterior, né? É a comissão da imobiliária, que nesse exemplo aqui não estará, tá? Mas quando você for usar a nossa planilha, ela vai estar com a comissão da imobiliária já colocada no cálculo, tá? Então, nesse exemplo aqui a gente coloca, no caso eu estou considerando que a comissão da imobiliária, para mim, esse valor do aluguel já é líquido da comissão da imobiliária, tá? Se tiver uma imobiliária lá. Mas aí tudo bem, sobrou para mim o 1.200.000 aqui, e aí eu vou entrar nas despesas, tá? Então, o que é diferente aqui? No caso de aluguel de temporada, a despesa de IPTU, condomínio, manutenção e contas de consumo são todas sob responsabilidade do proprietário do imóvel, né? Então, por exemplo, água, luz, internet, o condomínio, isso tudo, IPTU, isso tudo que no aluguel normal, ele não é cobrado do inquilino, no aluguel de temporada você tem que pagar, então você tem que estar na conta aqui, porque senão não vai funcionar, né? Então vamos lá. IPTU, condomínio, manutenção, conta de consumo
outras despesas que, de repente, tem outras despesas que você tem que considerar aí, no seu caso específico existem, certo? Então, a gente chega, nesse caso, num valor total de R$126 mil de receita de aluguel, menos 26 mil aqui das despesas total, que por coincidência sobraram 100 mil, não foi um cálculo de propósito, mas deu por coincidência 100 mil sobrados. Esses 100 mil são equivalentes a 8,3% de retorno bruto anual, ou seja, esse valor dividido pelo valor total do imóvel, né? E 0,69 na nossa tabela mensal, tá? O que é importante falar aqui? Bom, aí que estaria num aluguel bom, sob o ponto de vista de avaliação nosso de rentabilidade de aluguel, tá? É normal que isso seja assim mesmo, aluguéis por temporada normalmente tem um valor um pouco maior, porém eles são mais trabalhosos, você tem que gerir isso, alugar toda hora e tal, tá? Então, nesse caso, seria 0,69. E aí, o mesmo cálculo depois, a gente tira o imposto de renda, eu estou assumindo que a líquida de IR, nesse caso, é 22,5%. Poderia ser outro valor também, vai depender da minha renda, né? Por isso temos novamente a nossa tabela de referência aqui. Então, colocando a nossa renda e vendo qual é a alíquota, eu chego aí sim ao retorno, o ROI líquido, anual e mensal, tá? Nós simplificamos aqui e não fizemos o juro composto no ano, e no mês a gente simplesmente fez vezes 12, porque é mais fácil de fazer isso, caso contrário, você teria que fazer todo mês, no mês tem mais que o outro, então a gente não entrou nesse detalhe porque muda muito pouco, tá? Então a gente fez de conta que um ano e um mês, o valor do dinheiro no tempo é sempre o mesmo, é uma simplificação, mas é suficiente para essa análise. Então, a gente chegaria num retorno anual líquido do imposto de renda de, nesse exemplo aqui, 6,46%. Esse 6,46%, como eu falei já no outro exemplo, ele tem que ser adicionado ao retorno anual líquido de valorização para que você tenha o retorno total do aluguel. Então, muito número hoje, foi super denso em dar detalhes aqui, né, Babi? O objetivo era exatamente esse, quer dizer, tentar ensinar matemática, deixar um recurso disponível para que vocês possam fazer o cálculo. Eventualmente, a nossa planilha não vai ser detalhada o suficiente para o seu exemplo, é normal que isso aconteça, mas com toda certeza ela é uma referência já bem boa para você poder ter uma ideia de quanto é a sua taxa de retorno. E como eu falei, se tiverem dúvidas em relação a minha planilha não tem um exemplo tal que não está na minha planilha, gostaria que alterasse isso ou aquilo, mandem para a gente vossas perguntas lá no nosso grupo de WhatsApp, que a gente vai se preocupar em responder isso, a gente vai atualizar a planilha se for necessário, e a gente vai trazer todos os fatores que não foram aqui propriamente considerados, nós vamos trazer adicionalmente, né, ou responder perguntas específicas, enfim. A ideia hoje era dizer assim, olha, se você usar esse exemplo para valorização de compra de imóvel na planta, ou essa base para cálculo de rentabilidade de aluguel, você vai estar, muito provavelmente, com um cálculo bem preciso em relação ao seu investimento, e você vai saber quanto que ele está valendo mesmo, e especialmente qual que é o ROI dele, e fugindo de cálculos muito simplificados, que muitas vezes escondem fatores importantes. Essas duas planilhas que a gente está usando como referência, elas trazem os valores principais, quer dizer, já são uma ótima referência para você poder fazer sua conta aí e chegar na avaliação do seu investimento. É isso aí, Ronald. Lembrando, as planilhas estão lá disponibilizadas no nosso grupo do WhatsApp, e ao longo dos dois exemplos a gente falou muito de descontar IR, do valor de IR. Lembrando que o prazo para declaração do Imposto de Renda 2023 já começou, iniciou no dia 15 de março, vai até o dia 31 de maio. E durante todo esse período, a gente está disponibilizando nossa contadora parceira, Thaís, que é especialista em tributação para investimentos, para tirar todas as dúvidas sobre como fazer essa declaração, quais são os campos, e analisar casos específicos que vocês podem mandar para ela lá no nosso grupo. Então, só vantagens de entrar na nossa comunidade. E, Ronald, fala um pouquinho sobre o nosso próximo episódio, que inclusive também vai ser uma estratégia em relação ao imposto de renda, né, Ronald? É isso aí. No próximo episódio a gente vai conversar com a Thaís novamente para falar sobre holding patrimonial, que é um tema específico para pessoas que de fato levam o investimento de imóveis um pouco mais a sério, tem uma quantidade maior de imóveis, estão se dedicando mais a isso. Então, quando você tem alguns imóveis, 2 ou 3 ou 4, sei lá, já começa a fazer sentido ter uma holding. Isso traz algumas vantagens tributárias e traz várias vantagens de gestão, né, de sucessão e tudo mais, para quem se preocupa em ter um patrimônio ou ter uma carteira de imóveis e vai levar isso como um investimento mais sério. Então, a Thaís vai estar falando comigo para a gente
detalhar para vocês como que se forma, em que caso que faz sentido, quais são as vantagens de montar uma holding patrimonial, que no fundo é uma empresa que administra os seus imóveis, ao invés de estar tudo no seu nome pessoa física. Então, é um assunto bem interessante, é bem avançado já, e a gente vai estar falando de gestão de imóveis num nível bem legal, assim, num nível bem alto, tecnicamente bem interessante. Então, convido todos vocês a continuar acompanhando o nosso canal aqui, porque tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa sobre investimento de imóveis no nível bem profissional. E a gente tem outro episódio falando de imposto de renda, de imóveis e imposto de renda de maneira geral, que é o inicial, né, a parte 1 desse nosso tema de imposto de renda, quando o assunto é imóveis, que a gente também vai deixar aqui do ladinho. Então, a gente sugere fortemente que vocês assistam ambos os episódios. Para quem nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Estaremos aqui novamente na próxima semana. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos acompanhar nas redes sociais também. Valeu, pessoal. Obrigado. Foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.